Bom dia a todos. Eu sou o aluno Eden Yuan, do curso de especialização em Ciência 10, e atendendo a disciplina na 4, módulo 1, nós vamos fazer nossa atividade hoje, atividade 1, e a nossa aula é sobre coleta seletiva do lixo, recicláveis e não recicláveis. Conteúdo programático desta aula: reconhecer aspectos dos sistemas de coleta, de tratamento e disposição final do lixo, identificar as características do sistema de coleta seletiva e das novas tecnologias de reciclagem e relacionar esses conceitos com a saúde pública. Introdução. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, de 2 de agosto de 2010, faz a distinção entre resíduo, lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado, e rejeito, o que não é possível de ser reaproveitamento. Além de se referir a todo tipo de resíduo doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico, da área da saúde e também de resíduos perigosos. Então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ela faz uma distinção entre o que pode ser reciclável e o que não pode ser reciclável. Novos pensamentos e leis sobre a disposição do destino dos resíduos vêm crescendo à medida que as pessoas passam a ver os resíduos, antes chamado de lixo, como uma fonte de renda e uma forma de evitar problemas relacionados à saúde pública e à preservação do meio ambiente. Então, meus queridos, antes nós vimos o lixo como um problema, hoje nós vimos o lixo como uma solução, através da reciclagem, certo? E da coleta seletiva dos lixos. Objetivo da PNRS: não gerar, reduzir, reutilizar e tratar os resíduos sólidos. Fazer a destinação final e adequada dos rejeitos. A diminuição do uso dos recursos naturais como água e energia no processo de fabricação de novos produtos. Intensificação de ações de adequação ambiental. Aumento dos processos de reciclagem do país. Racionalização do uso do solo, subsolo, da água e ar. Promoção da inclusão social e geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis. Então, através dos objetivos da PNRS, visa preservar o meio ambiente através da coleta seletiva e, consequentemente, promover uma inclusão social e uma geração de emprego e renda para os catadores desses materiais recicláveis. A questão do meio ambiente. A evolução do homem. Nós temos o homem coletor, que é o homem cultivador, tá? E temos o homem caçador, criador, que estoca e modifica o meio. Resultado desta evolução: o domínio do homem sobre os demais seres, certo? O homem caçador, a urbanização, o homem cultivador, e o desmatamento, também o homem cultivador. A quebra do equilíbrio entre os seres vivos e o meio ambiente em que vive. Como exemplo, nós temos o domínio do fogo. É o primeiro caso de poluição atmosférica, certo? Então, o resultado da evolução do homem tem essas consequências: o domínio do homem sobre os demais seres, a urbanização, o desmatamento e a poluição. Por que ocorre este desequilíbrio? O planeta Terra é um sistema fechado, certo? Então, nesse sistema fechado, nós temos o meio ambiente, onde nós temos os recursos naturais. Então, nesses recursos naturais, se nós observarmos, está ocorrendo uma diminuição dos recursos naturais, ou seja, uma redução. E, consequentemente, nós temos o aumento dos rejeitos. Então, o meio ambiente está praticamente ficando saturado, certo? Nós estamos diminuindo os recursos naturais e estamos aumentando os rejeitos. Quais são os reflexos destes erros? Os principais problemas ambientais do mundo atual são o efeito estufa, né? O aumento da temperatura da Terra. Né? Nós estamos observando que cada ano que passa a temperatura da Terra está aumentando, então devido ao efeito estufa. O buraco da camada de ozônio, que também está relacionado com o efeito estufa. Desmatamento e a perda da biodiversidade. Poluição do solo, do ar e das águas. A poluição sonora e o excesso de resíduos sólidos. Então, tudo isso aqui está causando esse desequilíbrio no meio ambiente, ou seja, a escassez dos recursos naturais e, consequentemente, o aumento dos rejeitos.
Contaminação da água. As principais formas de contaminação da água são detergente, desinfectantes, solventes e metais pesados jogados nos esgotos e nos rios pelas indústrias. Então, se nós observarmos, são poucas as cidades brasileiras que têm um sistema de tratamento de esgoto. Então, todos esses dejetos são jogados diretamente nas bacias hidrográficas. Lixo destrito jogados nos rios e lagos. Uso de fertilizantes, inseticidas, herbicidas, fungicidas utilizados nas plantações que se infiltram na terra. Também é outro problema, né? Não há um tratamento adequado para esses fertilizantes utilizados nas plantações. Produto derivado do petróleo que vazam e são arrastados pela água da chuva. Resto de animais mortos. Chuva ácida. Então, se nós observarmos, a maioria dos processos de contaminação da água é a simples falta de tratamento desses dejetos, ou seja, nós não temos um tratamento de esgoto e nem um destino final para esses dejetos. Exemplo e consequência da poluição: a proliferação de algas nos lagos e represas causados pelo dejeto de esgotos e fertilizantes, certo? Geração de lixo. A quantidade de lixo produzida por um ser humano varia de 1 a 5 kg por dia. Então, cada ser humano, em média, ele produz de 1 a 5 kg por dia. Em uma semana, dá para encher um estádio para 80 mil pessoas com lixo produzido por uma cidade como São Paulo. Então, uma cidade como São Paulo, ela produz bastante lixo e está relacionado mais ou menos a 800 pessoas, ou seja, a lotação de um estádio de futebol. O lixo é uma fonte de riqueza no Brasil. São desperdiçados cerca de 4,6 bilhões por ano por não ser reciclado tudo aquilo que é reciclável. Então, o Brasil ele tem um prejuízo de 4,6 bilhões por ano por não reciclar os lixos recicláveis. Então, se tivesse uma coleta seletiva e a reciclagem dos lixos, então nós teríamos uma economia muito grande aí. Tempo de decomposição do lixo. Jornais, eles levam de 14 a 42 dias. O papel, de 1 a 4 meses. Guardanapos, 3 meses. Restos orgânicos, de 2 meses a 1 ano. A madeira, de 6 meses. Cigarro e fósforo, 2 anos. Chiclete, 5 anos. O nylon, acima de 30 anos. Plástico, acima de 100 anos. Lata de alumínio, acima de 1000 anos. E o vidro, acima de 1 milhão de anos, certo? Então, todos esses materiais aí, se fosse feita uma coleta seletiva e a reciclagem, certo? Nós evitaríamos grandes danos ao meio ambiente. Norma de classificação do lixo segundo a ABNT. De acordo com a norma brasileira ABNT, NBR 10004, quanto à sua origem, podemos classificar os resíduos como lixo urbano. O que vem a ser o lixo urbano? São os resíduos sólidos em áreas urbanas, incluindo os resíduos domésticos, efluentes de indústrias domiciliares e resíduos comerciais. Então, esses lixos aí são classificados como lixo urbano. Lixo domiciliar. Resíduos sólidos de atividades residenciais, exemplo, madeira orgânica, plástico, lata e vidro. Lixo comercial. Resíduos sólidos, resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas características dependem da atividade ali desenvolvida e os gerados nas indústrias de limpeza urbana. Lixo público. Resíduos sólidos e produtos de limpeza pública, exemplo, areia, papéis, folhagem, poda de árvores. Lixo especial. Resíduos geralmente das indústrias, que merecem tratamento de manipulação e transporte especial. Exemplo, as pias, as baterias, as embalagens de agrotóxicos, embalagem de combustíveis e de remédios. Lixo industrial. Nem todos os resíduos produzidos por indústrias podem ser designados como lixo industrial. Podem apresentar características diversificadas de acordo com cada fábrica. São estudados caso a caso e é adotada a classificação de resíduos apresentada na norma NBR 10004 da ABNT, apresentada mais à frente. Lixo atômico. Resultante da queima de composto de urânio enriquecido com isótopo atômico 235. Lixo espacial. Resto dos objetos lançados pelo homem no espaço, que circulam ao redor da Terra, com a velocidade de aproximadamente
28 mil km por hora. Lixo radioativo, resíduo tóxico e venenoso formado por substâncias radioativas, resultantes do funcionamento de reatores nucleares. Como há um lugar seguro para o armazenamento desse lixo radioativo, a alternativa recomendada pelos cientistas foi colocar em tambores ou recipientes de concreto impermeáveis e à prova de radiação, enterrados em terrenos estáveis no subsolo. Por último, nós temos os lixos de serviço de saúde. São aqueles gerados nas instituições de saúde, como hospitais, etc. Também existe uma norma específica para esse lixo, a NBR 12808, da ABNT. Ela classifica os resíduos de saúde em 3 categorias. Classe A, que são os resíduos infectantes. Classe B, ou resíduos especiais. Classe C, ou resíduos comuns, que não se enquadram nas classes A e B e se assemelham aos resíduos domésticos, não oferecendo risco à saúde pública. Então, quem são os da classe A? São os biológicos, sangue, perfurantes, cortantes, cirúrgicos e animais contaminados. Quem são os da classe B? Rejeitos radioativos, resíduos farmacêuticos, resíduos químicos e perigosos. Então, o que for lixo de saúde, que não se enquadra na classe A e nem na C, ou na classe A e nem na B, ele entra na classe C. Tranquilos? Coleta seletiva de resíduos. A coleta seletiva visa a reciclagem de materiais minimizando os impactos ambientais, ou poupar matéria-prima, água, energia e reduzir o envio de lixo para os aterros. Então, o principal objetivo da coleta seletiva é poupar os impactos ambientais. Exemplo: o papel reciclado significa menor abate de árvores. Então, quando nós reciclamos o papel, menos árvores serão cortadas. O metal reciclado é menor extração de minerais e o menor consumo de combustível para retirar esses materiais, certo? Então, à medida que nós reciclamos o metal, nós diminuímos a extração de minerais e reduzimos o consumo de combustível. Além disto, é possível doar os recicláveis para cooperativas e obras beneficentes, ajudando muitas pessoas carentes. Então, nós temos várias cooperativas e vários órgãos que trabalham com esses materiais recicláveis. Colabore com a coleta seletiva. Então, a coleta seletiva, geralmente, nós destacamos por cor, né? A cor amarela, certo? Nós coletamos os metais. A cor azul, papelão. Vermelho, plástico. Verde, vidro, certo? E aqui laranja, os resíduos perigosos. Então, coleta seletiva. Então, nós acabamos de ver, né? Vermelho, plástico. Amarelo, metal. Verde, vidro. O azul, papel, papelão. Conheça algumas medidas importantes para não poluir o meio ambiente na hora de jogar seu lixo fora. Então, materiais recicláveis. Na lixeira vermelha, certo? Nós temos os plásticos. São as garrafas, os sacos, sacolas, potes, tampas e utensílios domésticos. Não recicláveis. Papel aluminado, que são aqueles papéis salgadinhos. Na lixeira amarela, nós temos os metais. Então, lá nós jogamos em geral as latas, em geral, peças de alumínio, peça de cobre, chumbo, bronze, fios e pequenas sucatas. Caso haja comparadores para cada tipo, convém separar, pois o cobre e o alumínio têm valor bem maior. O metal prevalece no resíduo. Exemplo: a mangueira plástica com reforço de aço. O plástico será queimado no forno siderúrgico. Lixeira verde, que estão os vidros, são as garrafas, flascos em geral, potes e copos de qualquer cor. Não reciclável, vidros, planos e espelhos. A reciclagem não existe entre os fabricantes. Então, lâmpadas de mercúrio também não são recicláveis, tubo de TV e de vídeo. Na lixeira azul nós temos os papéis, que são jornais de revistas, cadernos, papéis de escritórios, embalagem de papelão. Quais são os não recicláveis? Papel higiênico, papéis encerados, parafinados, aluminizados e plastificados. Esses não são recicláveis. Então, além desses que nós vimos, também temos outros materiais não recicláveis, como as borrachas em geral,
É possível reciclar borracha não vulcanizada, mas somente o mercado industrial. Os barbantes e cordas, os baquelites, celofanes e componentes eletrônicos. Então, esses materiais aqui também não são recicláveis. O processo de reciclar materiais já está baseado nessas três condições. São os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir. Reduzir consiste em diminuir a quantidade do lixo produzido, desperdiçar menos, consumir só o necessário sem exagero. Então, reduzir significa isso. Reutilizar. Reutilizar é dar valor, reutilizar é dar nova utilidade a materiais que na maioria das vezes consideramos inúteis e são jogados no lixo. Existem inúmeras formas de reutilizar os materiais, como por exemplo, o caso das embalagens comestíveis, que após esvazias passam a servir de recipiente para fins diversos. Então, reutilizar é a mesma coisa que não desperdiçar, não jogar no lixo, né? Reutilizar com outra finalidade. Reciclar. Entrega voluntária dos materiais às cooperativas de catadores ou empresas municipais de recolhimento, para eles serem destinados às indústrias recicladoras e posterior transformação em novos materiais. Tranquilo? Então, o processo de reciclar materiais está baseado nessas 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Atenção! Atenção na segregação dos resíduos. As empresas que recolhem lixo recomendam que a separação seja feita em sacos transparentes e preferencialmente nas cores padrões, para que o responsável pelo processo possa identificar os materiais recicláveis. Então, geralmente tem empresas que elas adotam as cores pela sacola, né? Então, quando a pessoa já coloca o lixo em cada sacola, identificando com a cor, eles já pegam e já colocam diretamente na reciclagem. Importante: os materiais recicláveis devem estar limpos e livres do lixo como o resto de comida, que podem atrair insetos e roedores. Objetos cortantes como agulhas, caco de vidro, etc., deverão estar embalados em jornal para evitar ferimentos manipuladores. Baterias de celular devem ser devolvidas ao fabricante ou depositadas em cestas especiais, com laranja na cidade. Algumas empresas recolhem pias, certo? Então, meus queridos, nós tentamos aqui resumir o máximo, certo? Dando um conceito aqui sobre o que é reciclável e o que não é reciclável, sobre a coleta seletiva do lixo. Espero que tenham sido compreensíveis aqui os conceitos que nós utilizamos, certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.